que eu não consigo atrair o que eu mereço? E o que isso tem a ver com a minha relação com a minha mãe? É doido esse assunto, né? A gente passa a vida inteira fazendo curso de prosperidade, tentando mudar a nossa forma de pensar. E por que a gente às vezes não atrai o que a gente quer? Porque, gente, a gente tem um campo magnético. Foi muito bom entender isso, porque desde muito pequena, desde muito nova, eu dizia coisas que eu queria viver. Eu via todo mundo viajando lá em casa, né, família, e eu ficava super triste porque eu não podia viajar na época. E aí eu dizia, um dia eu vou viajar o Brasil inteiro. E eu dizia, eu morei em casa super precária, mas graças a Deus meus pais me deram o que eles podiam de melhor. Mas a realidade é que eu morei em barraco mesmo, morei em casa com chão batido. Então eu tive aí umas experiências que para criança foram bem traumáticas, mas que hoje, ressignificando tudo isso, eu entendi que eu sou o quanto eu sou grata. E durante aquela criança, eu sempre lembro que eu dizia, nossa, quando eu crescer eu quero ter uma casa com piso e com pintura. Em menos de 21 anos eu já tinha conseguido a minha casa com piso, com pintura, com móveis, tudo sob medida, tudo através do meu trabalho, do meu desempenho. As portas foram se abrindo, porque eu fui vibrando e fui acreditando nisso, né? Então eu vou contar um pouquinho dessa trajetória. A gente sempre dá aquela reclamadinha que a gente quer que as coisas fiquem melhores, né? Mas quando a gente para olhar as superações que a gente teve, a gente diz, uau, quanta coisa eu já cocriei, quanta coisa eu já vivi, gente. Eu já viajei o Brasil inteiro, sim. Eu já consegui a minha casa, eu já consegui os bens que eu queria. Hoje eu tenho um relacionamento que eu caminhei muito para chegar até aqui. Foram muitos relacionamentos que me ensinaram muito, mas hoje, graças a Deus, eu tenho uma relação super saudável, super harmoniosa, gostosa e como eu sempre quis viver. Tô fazendo o trabalho que eu amo, né? Então quantas pessoas têm essa possibilidade? Então eu não posso guardar tudo isso pra mim, eu tenho que compartilhar. Por que o segredo que tem os livros e obras maravilhosas, eles não funcionam sozinha? Porque nós não somos só mente. O que vibra na nossa mente, o que a gente traz na nossa mente é fundamental, mas não é a única coisa. Nós somos um corpo físico, nós somos um corpo energético, existe um campo energético aqui, tanto que nós sentimos a energia dos ambientes e tudo mais, né? E isso é um detalhe muito importante, a gente vai sentindo as energias do ambiente com muita crença, tá, gente? Ai, porque aquele ambiente me deixou com a minha energia baixa. Se alterou o seu campo energético é porque há conexão. Então, de alguma forma, você se permitiu entrar naquela frequência energética, tá bom? Então, além do campo físico, do campo energético, nós temos o campo emocional, que é o que a gente sente. E esse campo, ele é danado, é um campo muito importante para materialização, para concretização das coisas que a gente deseja mesmo. E aí depois vem o corpo mental inferior, que é aquela mente tagarela, você não vai conseguir, isso não é possível para você, isso aí não funciona na prática, aqueles sabotadores todo. Depois nós temos o mental superior, que traz já aquele entendimento, aquela capacidade de usar a sua mente para construir coisas conscientes, né? Conectado com o campo da essência, que tem gente que chama de alma, tem gente que chama de espiritual, campo espiritual. Eu gosto muito de falar da essência, que é essa energia aqui que nos mantém vivos, né? E daí nós temos o campo da consciência. Gente, o campo da consciência é o campo mais elevado, é o campo mais sutil. Quanto mais sutil esse campo, menos a gente vê ele, menos a gente percebe. Então o corpo físico é um corpo denso, a gente toca a matéria, a gente percebe. O campo energético a gente vê, mas não muito bem, né? O campo emocional a gente tem mais dificuldade de perceber. O campo da mente, né? Só quando a gente para observar o que essa mente está trazendo. Tá, Fran, o que tem a ver todos esses campos
com não conseguir atrair o que eu quero e com a relação da minha mãe. Então vamos juntar essas peças aí, porque é muito importante para que você possa começar a cocriar o que você quer. Eu trouxe uns amiguinhos aqui para demonstrar um pouquinho, ó. Todos esses campos, eu falei de 7 campos, eu tenho 7 imãs. Quando eu penso uma coisa, quero outro, tá tudo fragmentado. Eu não tô alinhada, eu não tô no meu centro. E quando eles estão fragmentados, eu tô muito mais frágil. Então eu quero uma coisa, faço outra, penso outra e fica toda aquela bagunça, aquela coisa toda. Não tem força magnética para atrair o que você quer. Ou melhor, até tem. Só que é uma lei da atração mais inconsciente. As coisas acontecem e você se acha vítima do mundo. Você acha que você está sendo punido por alguma coisa. Deus está castigando. A gente escuta muito isso, né? O que eu fiz para merecer isso? Dentro do campo da consciência a gente diz, lembrei. Porque quando a gente começa a trazer autorresponsabilidade, a consciência que tudo a gente atrai, a gente começa a entender aquela parte minha que veio no DNA com medo, com as bagagens lá da minha mãe, lá do meu pai, aquela bagagem, aqueles medos de tem que trabalhar muito para conseguir sobreviver. Tudo isso vibra dentro do nosso DNA. É uma parte nossa, representa uma parte nossa. Então eu vou lá e faço um curso de prosperidade, um curso de como atrair o que eu quero. Aí eu aprendo que os pensamentos, eles podem curar. E sim, é verdade tudo isso. Só que eu fico pensando, aí as coisas não se materializam na minha frente, aí eu desisto, acho que isso tudo é besteira e que na prática não funciona. Porque o pensamento é só uma parte nossa. Então eu tenho uma parte que vem lá no meu DNA cheio de crenças, traumas dessa ancestralidade, às vezes teve grandes traumas financeiros, mortes até, brigas, tudo isso tá gravado no seu corpo, no seu DNA. Essa parte é importante, ela faz parte do seu ser, então você tá aqui tentando seguir a vida, mas aqui tem uma informação. Tem uma informação que atrai coisas, é um imã que atrai coisas ressonantes. Então o medo da escassez, o medo da falência. Você começa a sentir esse medo, viver com esse medo. Aqui, ó, botei mais um imã aqui, ó, mais uma parte sua vibra em ressonância com aquilo que você traz lá da ancestralidade, com aquilo que você traz lá da sua criança. Lembra aquela frasezinha da mãe? Você não faz nada certo, você não vai conseguir nada na vida? Então, tá vibrando aqui, ó, tá vivo dentro do seu corpo, dentro do seu campo energético que atrai coisas, é um imã. Então, eu tô aqui trabalhando a minha mente, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, mas lá dentro tem aquela coisa, será que eu vou conseguir mesmo? Porque a minha criança ouviu a vida inteira que eu não ia conseguir. E a gente tenta seguir sem olhar para essa criança. Aí a gente vai lá naquele curso super legal que dá várias dicas, né? Que faz com que a gente realmente acredite que pode, mas a gente só consegue entender aqui, a gente não consegue integrar dentro de nós. Eu sempre falo, entrega e integra é muito perto, né? Porque pra mim tem um sentido muito parecido os dois. Mas então é isso, fica muito aqui. Não, eu sei que tem que pensar diferente, tem que pensar positivo, eu tenho que cocriar e tudo mais. Mas lá dentro eu tô com medo, eu tô preocupada como é que eu vou pagar minha conta, eu tô preocupada que eu dependo desse emprego e que é o único emprego, eu tô preocupada que eu não vou ficar sozinha, olha as coisas que eu tenho medo, que eu vou viver uma vida sozinha porque a minha mãe falou a vida inteira que ninguém ia me querer, ninguém ia ficar comigo, ninguém ia me levar a sério, que eu ia ser só uma namoradinha. Todas essas minhas partes estão vibrando isso, mas eu tô aqui, ó, tentando cocriar, né? Que não, que eu vou conseguir alguém bacana e tudo bem. Só que, gente, campo de informação, ele é um imã, por isso que a gente fala campo eletromagnético, ó, o magnetismo atrai materiais afins. Então, o magnético atrai metal, ó, minhas moedinhas aqui, ó, atrai. Então, a gente é um imã.
Se eu tento colar esse imã no plástico, não vai colar. Se eu tento colar o imã no papel, não vai colar. Então, digamos que aqui tá a minha prosperidade. Quero viver minha prosperidade. Só que aqui, ó, nesses níveis de consciência que eu falei pra vocês, eu tô vibrando medo. Eu tô vibrando escravidão, eu tô vibrando a criança ferida que escutou que não ia conseguir. Eu tô vibrando várias coisas, porque eu sinto isso, eu sinto esse medo. Então a minha mente tá tentando superar. Mas dentro de mim tem um sufoco, tem uma ansiedade, tem um pânico. Dentro de mim tem aquela coisa, o que é ansiedade? É medo do futuro? Será que eu vou conseguir o que eu quero ou será que aquele trauma do passado vai se repetir lá no futuro? Gente, uma notícia muito triste para vocês que me dizem, eu só atraio pessoas tóxicas, sabe por quê? Tem ressonância, somos um imã. Dentro de nós, em algum lugar nosso, eu tenho uma toxicidade, você tem uma toxicidade e a gente tá com tanto medo dessa toxicidade, tá projetando tudo isso nas pessoas, acreditam que tá todo mundo contra a gente, que realmente a gente tá sendo punido e a gente tá se punindo. A gente tá nos tratando como inimigos. Por que todo mundo fala? Você tem que se amar primeiro. Porque enquanto a gente tá vibrando que a gente é inimigo da gente mesmo, nós estamos atraindo aqui, ó, a lei da atração, ó. Puxa, né? Radia. Nós estamos atraindo pessoas que são nossos inimigos. Porque tudo é um reflexo. Tudo é um reflexo desse campo magnético. Quando você começa a olhar para você, quando você começa a olhar lá para a história dos seus ancestrais, entender o que eles passaram, entender que aquele momento ele abriu o caminho para a gente, para esse momento aqui. Quando a gente começa a cuidar dessa criança, ter estima por essa criança, ter estima por a história dos nossos antepassados, inclusive mãe, né? Porque a gente critica e a gente atrai mais crítica. A gente critica tanto a nossa mãe que no fim a gente tá criticando uma parte nossa, por isso que a gente não consegue se amar, né? Eu vou lá, cuido dessa criança, eu vou lá, cuido das minhas emoções, eu começo a me amar, eu começo a ter uma estima pela minha história, eu começo a ter consciência do porquê que aquilo me trouxe até aqui. Quando eu começo a trabalhar esses níveis de consciência, a informação que eu tinha de todo mundo ser contra, inimigo, e que eu ia viver sozinho, a gente começa a ressignificar. Então eu não começo mais a vibrar aquele medo, aquela dor, aquele trauma, eu começo a vibrar, caramba, tudo aconteceu como tinha que acontecer, mas de verdade, gente, ressignificar é quando a gente integra isso dentro da gente, por isso que eu falo tanto do resgate, a gente precisa resgatar todas essas partes. Eu sou muito grata por ter conseguido ser tão orientada, né, tão direcionada durante a minha história, para que eu pudesse entender que a gente precisa realmente fazer o resgate e hoje poder desenvolver esse programa que chama Resgate de todas dessas partes, principalmente do feminino, que é algo que a humanidade está precisando, né? Se o feminino ele fosse algo integrado, não haveria mais guerra, tá? Porque a energia do feminino é o acolhimento, é a amorosidade. E enquanto a gente tá lá no masculino, brigando, fazendo guerra, a gente tá levando isso para a humanidade. Então esse trabalho ele é muito um filho meu pro mundo, assim, que eu fui muito abençoada através da minha história, através de tudo que fui sendo direcionada até aqui. Então, na medida que eu vou ressignificando tudo isso, vou me conhecendo, vou entendendo os meus propósitos, vou entendendo aquela dor me levou para esse momento de eu me conhecer mais e tudo, então as coisas ficam mais alinhadas. A energia que vibra aqui é uma energia de abundância e não uma energia de escassez, em todos os sentidos. Abundância de pessoas, então a gente tem muito medo de ficar sozinho na vida, mas gente, olha só, que loucura isso! Porque nós somos 7 bilhões de pessoas no mundo.
Vocês sabiam? Eu tava pensando sobre isso. Quando eu entendi, quando eu comecei a vibrar nessa abundância de toda a natureza, um pé de fruta dá muita fruta, dá fruta pra todo mundo. O passarinho come, a gente colhe, é abundante. Uma cachoeira, ela é abundante, a gente vai ver um mar, ele é abundante, a gente olha pro céu cheio de estrela, é abundante. Então, quando você começa a entender que você pode se conectar, né, com esse fluxo de abundância e acessar a abundância da sua própria história, a abundância da própria história dos seus ancestrais, você começa a vibrar nessa energia e atrair essa informação, essa energia, e não mais aquela informação de dor e tudo mais. E aí eu fui viajar sozinha uma vez. Foi muito incrível, assim, porque eu amo fazer viagens sozinhas. Viajei muito sozinha, uma pra curtir eu mesma, outra pra ter novas experiências diferentes. Eu gosto de viajar em galera, em família, em turma, mas eu gosto de viajar sozinha também. Então teve uma viagem que eu fui pra Chapada dos Veadeiros, que eu botei o pé dentro do camping, que lá é muito rústico, né, em São Jorge. Botei o pé dentro do camping e já veio uma pessoa falar comigo. E me receberam super bem, aí daqui a pouco o pessoal do camping, tudo. E aí eu vi, assim, o quanto que eu tive que ficar quietinha pra eu conseguir fazer os meus passeios sozinhas, né? Ir lá, fazer o passeio da cachoeira sozinha. Porque o tempo todo, se eu dissesse vamos, tinha um monte de pessoas ali pra ir. E olha que a minha personalidade, gente, é super reservada. Porque eu tenho o Escorpião, que é reservado, bastante planetas em Escorpião, e tem o Aquário, que é reservado também. Ele pensa na humanidade, mas ele é mais reservado, assim, nas questões internas dele. Só que tem uma lua em Sagitário que gosta das relações e de compartilhamento, de filosofar junto, de se divertir junto e tudo mais. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Quando a gente se abre, a gente entende que nunca falta nada, você começa a escolher. Então, assim, eu não preciso ficar aqui com essa pessoa que às vezes me desvaloriza, porque eu me desvalorizo e eu atraí essa pessoa, porque eu acho que eu vou ficar sozinha, entendeu? Então eu por medo de ficar sozinha, eu me submeto. É como se eu me diminuísse pra caber nessa relação. É a mesma coisa quando você entende, não, tudo é abundante, eu conheço várias pessoas legais, eu sou um imã de pessoas maravilhosas, eu sou um imã da prosperidade, eu sou um imã da oportunidade. Você começa realmente a ter experiências super diferentes e aí começar a escolher, não, tá muito bom compartilhar com a galera toda aqui, como foi lá na viagem, mas agora eu quero o meu tempo sozinha, eu comigo mesmo, eu pra me curtir um pouquinho e tudo mais. Então você começa a escolher, mas não por trauma, defesa, dor, e sim porque você quer se dar aquela experiência, aquele momento, aquilo é um carinho pra você também, um cuidado pra você também. Se você não tá atraindo o que você merece, tem que olhar pra coisas que você precisa resolver, que pode ser da ancestralidade. Se os seus pais tiveram sempre problema com dinheiro, é possível que você também tenha. Se os seus pais, os pais, avós e segue a família, né? Tiveram questões lá relacionadas com os maus relacionamentos, é possível que você projete aquilo nas suas relações e tudo mais. Então tem pessoas que falam, Fran, não consigo sair dessa situação, tá muito difícil pra mim. Eu sei que tá difícil, mas vai depender de você tomar uma decisão de não esperar mais, porque você já sabe que se você continuar com as mesmas crenças, com os mesmos comportamentos, você vai continuar atraindo as mesmas relações, as mesmas situações. Por isso aquela frase, quanto mais você tem medo, mais medo você atrai. Quanto mais você tem dinheiro, mais dinheiro você atrai. Então ela serve pra tudo. Só que você vai escolher se isso você vai fazer de positivo pra você ou não. A Grazi falou, eu não consigo fazer nada sozinha, Fran. Grazi, mulher, tem que ver a sua personalidade, tem que ver a sua história, mas é possível
que você ainda não se esteja olhando com muito amor, com muita estima, né? Eu gosto muito de falar sobre o meu ponto de vista da autoestima. A autoestima é eu ter uma estima por mim mesmo, uma estima pela minha história, uma estima por quem eu sou, pelo que eu tô construindo. Então, quando eu me odeio, quando eu tô contra mim, quando eu detesto o meu jeito, detesto a minha companhia, e aí ainda a gente é tão desaforada que a gente não se suporta, mas a gente quer um coitado ali, ou uma coitada, alguém, pra suportar o que a gente não suporta. Então, olha a informação, a energia que a gente manda pro universo. Óbvio que você não se suporta, você vai atrair uma pessoa que também não se suporta e que não suporta você também. Felizmente, meus amores, eu estou aqui compartilhando para que vocês tenham muita consciência e comecem a fazer suas escolhas por consciência. Porque se vocês continuarem escolhendo no inconsciente, escolhendo através das suas dores, dos seus traumas, vai ter mais disso. Então tem pessoas que falam, ah, Fran, eu vou entrar na próxima turma do resgate. Acontece um monte de coisa, ela também não consegue entrar. Por quê? Porque ela tá vibrando esses impedimentos, ela tá vibrando a autossabotagem, o medo. Você vai escolher se daqui 3 meses a gente vai falar e você vai me contar que a sua vida tá do mesmo jeito, ou se daqui 30 dias você fazendo um trabalho de resgate, a gente vai conversar e você já vai estar tendo novas experiências, novos acontecimentos, novos olhares, novas realidades. Porque, gente, 30 dias, 28 dias é um ciclo natural, né? A mulher, ela tem o ciclo dela em 28 dias, a lua, ela tem o ciclo em 28 dias, a cada 7 dias uma fase da lua. Tudo regido por ciclos, né? Então você pode estar 50, 60 anos nessa dor, nessa situação, mas se em 28 dias, se num ciclo você faz esse processo de transformação, você começa a reconstruir as informações mesmo, né? A vibrar diferente e atrair diferente. Então, não importa o que aconteceu, o que importa é que a gente pode voltar, ressignificar, resgatar a parte que é necessária, que é preciso lá, para que a gente possa ter mais consciência e fazer uma realidade diferente, tá bom, meus amores? Eu vou olhar as respostas de vocês. Pois é, tenho baixa autoestima mesmo, mas é medo de estar só mesmo. Sou Gêmeos com ascendente Leão, e logo Leão, né, Grazi? Leão quer o aplauso dos súditos, o Leão quer ser visto, elogiado e tudo aquilo. E o Gêmeos quer comunicar, ele é das pessoas, ele é superativo, né? Só que a gente não é só o Sol e só o ascendente, a gente é Sol, Lua, ascendente, tem todas as casas, todos os planetas, então é muito mais do que a gente pode falar, né? Então quando eu falo que eu sou Escorpião com Sagitário e Aquário, eu tô falando uma parte minha. Mas tem todas as casas, todas as energias, as influências ali do mapa, né? Grazi, faço amizades muito fácil, porém me sinto mal só de ficar final de semana todo em casa, sem dar umas voltas. Sim, Grazi, eu amo sair, eu amo passear, eu amo viajar. Essa lua em Sagitário gosta, né, de viajar. Mas hoje, graças a Deus, eu tô no nível que quando eu tô em casa eu tô muito bem, quando eu tô viajando eu tô muito bem. Ai, gente, a vida da Fran é perfeita, não tem problema. Não, a vida da Fran é uma vida real. Eu estou lunando, o período ele traz uma irritação, uma vontade de ai, nada tá bom. É vida real, só que eu sei que é o meu ciclo, eu sei que vai passar, eu sei de tudo que eu já fiz até aqui, então é diferente. Mesmo quando você não tá disposto, mesmo quando você não tá bem, mesmo quando você tá lá chorando, ó vida, ó céus, mesmo quando isso está acontecendo, lá no fundo você sabe que aquilo que está acontecendo faz parte do seu processo de aprendizado e que vai te levar para uma experiência nova. Então, por exemplo, eu tô com um desafio no meu relacionamento, eu pego aquilo, trago e pergunto, bom, o que eu preciso entender desse relacionamento, por que isso tá acontecendo, né? E aí quando eu dou atenção para aquilo, acolho aquilo, vou fazer o entendimento daquilo, logo acontece alguma situação do trabalho
que chega com uma pessoa com a mesma situação e eu consigo direcionar ela porque eu consegui sair daquela situação. Hoje eu sei que até o momento de dor, ele tem um propósito. Propósito para minha vida, em primeiro lugar, para minha transformação, para minha evolução, e eu sei que depois esse propósito ele vai ser um caminho que vai ser muito útil para outras pessoas que estão com as mesmas questões, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Eu também consegui chegar nesse nível de estar bem em qualquer lugar. Isso é liberdade, meus amores. Isso é a real liberdade. Quando você tá no belo, no lindo, no maravilhoso, no luxuoso, você tá bem. Mas quando você tá lá num lugar feio, que não é bacana, que tem os desafios e você tá bem também, né? Claro, olhando por que eu tô naquele lugar, entendendo por que eu tô naquele lugar, mas com essa consciência de, ok, tenho esse propósito, eu vou resolver rápido e vou sair daqui, porque eu já sei o caminho. Então, muito bom, Ana Flávia, gratidão, meu amor. Questão de relacionamento, gente. Eu recebo no resgate mulheres poderosas, bem-sucedidas, tem essas mulheres também, né? Tem tudo na vida, só não tem um relacionamento que elas gostariam. Elas não entendem como que elas podem ter tudo e esses relacionamentos, né, serem tão desestruturados. Tem que fazer tanta força, tem tanto trabalho para conseguir se relacionar. E aí, a gente teve uma experiência recente, quando a gente abriu o campo, veio pro campo a mãe, a avó, o vô e o pai. E eles estavam no lugar de repetição. Moral da história, porque é longo o negócio, lá de trás as mulheres são muito sábias, muito poderosas, mas elas tinham que fazer muito esforço para estarem dentro dos relacionamentos. Elas tinham medo de ficar sozinhas e aí elas se submetiam. Ah, já tá muito tarde para você casar. Ah, você nunca vai ter ninguém. Então, elas entravam em relações e se submetiam às relações mesmo sendo super poderosas e sábias. E aí, uma dessas mulheres estava repetindo esse padrão. Então ela sabia do poder dela, da sabedoria dela, ela tinha autoestima, ela tinha todas essas questões bem resolvidas, mas ela não conseguia entender por que ela não se relacionava. Quando ela viu esse padrão, principalmente é um padrão de ter que se esforçar para ter um relacionamento, ela entendeu o quanto que ela se submetia a relações que o cara não estava disponível. Então ela se esforçava para ter aquela relação e tudo mais. Então isso é algo que atrai, que veio lá de trás, um comportamento que ela repete aqui no inconsciente, porque tá na célula, no DNA, acaba sendo a realidade dela. Quando ela vê, ressignifica, dá o lugar de cada coisa, assume o lugar dela, ela tá pronta para ir para a vida e se relacionar com todo o amor, com toda a beleza e a sabedoria que ela já tem, fazendo diferente dessas ancestrais. Então eu desejo muito que vocês tenham entendido os motivos todos do porquê que a gente não consegue às vezes viver o que a gente quer tanto viver, e mesmo tendo consciência, mesmo fazendo cursos de evolução, não sei o que, ainda a gente não consegue criar a nossa realidade. Então bora, tem que resgatar, tem que integrar, tem que fazer pegar, começar do começo, né? E o começo é o nosso nascimento, é nosso sistema familiar, para ir depois ir te deixando integrada para que você esteja alinhada. Eu quero uma coisa, eu faço, eu sinto, e isso se materializa na minha frente, tá bom? Em mente, corpo, alma, emoção, todos os níveis. Stephanie, tenho esse problema do medo. Tudo que tenho atrai no meu relacionamento e posteriormente não dá certo. Tenho dificuldade em me relacionar. Sou de Leão com ascendente Escorpião, pela astrologia védica. Então, né? Mais um exemplo bem de acordo com esse que eu comentei com vocês. Provavelmente, Stephanie, quando a gente for olhar para o teu sistema familiar, caso você escolha, né, fazer esse resgate, quando a gente for olhar para o teu sistema familiar, quando a gente for olhar para tua criança, quando a gente for olhar para tua adolescente, a gente vai achar aí esse medo, a raiz desse medo. Ah, eu nunca mais vou sentir medo? Vai, medo de novas coisas.
Gente, isso é vida real, para de ilusão e de fantasia, mas você já vai estar mais consciente e você já vai saber o caminho para sair desse medo, para integrar esse medo. Então, essa é a diferença. Coisas que você se debateu uma vida toda, 30, 40, 50, 60 anos, em um mês você começa a ter mais clareza, mais consciência por conta de todo esse resgate profundo, esse mergulho interno, né? Um intensivão, onde a gente mexe com milhares de anos, né? Quando a gente vai para gerações, o que é o tempo? A gente tá lá em 30 dias fazendo um trabalho de resgate, mas trazendo coisas de ancestralidade, às vezes segunda geração, terceira geração, quarta, quinta. Em um mês a gente mexeu mais de 1000 anos. Quando a gente fala de patriarcado, a gente tá falando de 3, 4, 5 mil anos, né? O tempo nesse lugar de transformação, ele não é o tempo que a gente conhece lá do relógio de 24 horas. É um tempo de outros níveis de consciência. Então, fisicamente aqui, nós não estamos no passado, nós estamos no presente. Mas nossa mente tá presa lá no passado, por que foi assim, nossas emoções, carregando aqueles traumas, aquelas dores, tudo, né? A gente tem várias partes nossa presa lá no passado, então a gente tá em 2 lugares ao mesmo tempo. E quando não tá lá no futuro também, então tá 3 lugares, o futuro nem existe, mas a gente tá criando, né? E gente, o tempo ele é vertical, ele não é horizontal como a gente conhece, uma linha reta, né? Então as experiências daqui, ó, atraíram as experiências daqui, que me atraíram para as experiências daqui, e daqui, e daqui, e daqui, e daqui. Então o tempo ele é assim. Então eu só sou o que eu sou hoje por conta do passado que eu tive antes. Então, você quer estar preocupado com o seu futuro aqui, né? Vamos construir o futuro. Como vai ser o meu futuro? Eu pego o que eu sou hoje, começo a integrar e reconstruir o meu futuro. O meu futuro vai ser o resultado do meu presente agora. Se o meu presente agora está sendo bom, está sendo de evolução, está sendo de transformação, o meu futuro vai ser bom, de evolução e de transformação. Então é uma matemática muito fácil, muito exata. Ai, Fran, será que é assim? Gente, experimenta! Não precisa acreditar em mim, mas experimenta, porque pra minha experiência, tá muito claro, tá muito fácil, tá muito simples, entendeu? Eu sou quase 100% leão. Eita, maravilha! Leão traz o brilho, a coragem, eu vou falar amanhã. Tenho dificuldade em acreditar nisso, eu sei, Ana, a gente tem muita crença, né? Muita coisa, mas é aquilo que eu falei. Se permita, traga uma experiência diferente, porque todas as suas crenças, elas fazem com que você tenha a sua realidade de hoje. Então, se a sua realidade hoje não tá sendo uma realidade que você quer, que tá difícil e tudo mais, então bora mudar tudo isso, bora mexer na raiz, não se apega a isso que você acreditou até hoje que não deu certo. Se abra. Quando eu falo de se permitir, de se abrir, é muito desse lugar, gente. Ai, Fran, eu não acredito, isso não dá certo. Ok, você já não acreditando, não dando certo, fez com que você tivesse a realidade que você tem hoje. Então, reveja. Pode continuar não acreditando, pode continuar dizendo que não dá certo, se a sua vida estiver boa do jeito que tá. Mas não é o que eu recebo de vocês, não é as mensagens que eu recebo e o que vocês trazem aqui, né? Então bora, gente, bora se abrir para novas possibilidades. O universo ele traz infinitas possibilidades, infinitas. A gente falou de abundância. Por que eu tenho que acreditar em uma coisa só? Se eu posso experimentar e aí usar o que cada coisa me trouxe de melhor. Nem para todo mundo o caminho é o mesmo, mas se a gente não fizer o caminho, a gente não vai saber, tá bom? Então, fica a dica aí. Cris, como curar de fato a nossa história? Ressignificar de verdade. Então, Cris, na semana do resgate do feminino, eu trago os primeiros passos, tá? Claro que é tudo muito aberto, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Então, para quem quer aprofundar, eu trago o programa do resgate do feminino, porque lá é eu e você, olho no olho, junto com outras mulheres, eu posso acessar o seu campo, eu posso escutar a sua história e dizer pontualmente, foca nisso, Cris,
olha para isso e aí a gente muda aquela energia. O que é ressignificar, gente? Então, quando eu lembro da minha criança, ela tá ferida, ela tá com dor, ela tá chorando, ela tá desesperada, tudo aquilo que a gente conhece. Quando eu faço um resgate dela, da história dela, eu chego a emoções e a sensações que começo a olhar para ela, eu já começo a ver ela feliz, ela animada, querendo criar, querendo brincar. Então isso é ressignificar. Tinha uma dor, tinha um peso, tinha uma energia densa que vibrava no meu campo isso e atraía mais disso. E agora tem amor, tem gratidão, tem alegria que tá vibrando essa nova emoção aqui. Por isso que essa transformação é tão grande. Mas é como eu falei, gente, tem coisas que é só vivendo pra vocês entenderem mesmo. Carol, estou aprendendo graças a Deus e a você. Ô, Carol, gratidão, minha linda. Bora usar essa força toda aí, viu? A Cláudia, tenho muita dificuldade financeira e vivo num relacionamento que não me cabe. Cláudia, você já sabe o que não tá sendo bom pra você. Agora bora, tá dentro de um processo onde a gente sabe o que pode ser muito bom para você, a gente pode trazer a sua essência, a sua consciência para que você crie uma nova realidade, um novo relacionamento, né? Vibre diferente, para que você atraia realmente uma condição favorável, né, financeira, uma condição de um relacionamento seja igual para igual. Lembra o que Bert Helling fala, gente? Não adianta ter só amor num relacionamento. Relacionamento só de amor, tem um monte de gente que se ama e não tá junto. Por quê? Porque a relação não tem equilíbrio de troca. Então precisa trazer todos esses alinhamentos aí para começar a ter equilíbrio de troca. Cardoso, nunca faço nada sozinha, viajar para mim é quase impossível. Ô, mulher, tem que ver a sua personalidade, porque tem pessoas que têm mais terra no mapa, que gostam mais de, não gostam de voos altos, né? Gostam de ir em lugares que já conhecem, que são mais confortáveis, mais seguros. Então cada personalidade é uma personalidade. Mas se você quer viajar e você não vai por medo, aí tem que ser visto, porque aí é trauma. Então eu sempre trago isso, quando você escolhe com consciência, né, você é livre. Quando você não faz algo por medo, você tá presa, você tá numa prisão e você tem que se soltar, né? Porque ninguém merece viver uma vida presa. É muito triste, né? Presa às relações, presa às condições, presa às escolhas, presa a tudo. Ah, tem várias mensagens. A Marli, depois do resgate, até a passada de hidratante no corpo fica diferente. Gratidão, universo. A Marli é maravilhosa. Ela fez o programa do resgate e a história dela é linda, gente. É bem isso, assim. Veio no momento certo, né, Marli, que ela não tava mais dando conta. Depois do resgate, a vida dela tem desafios, mas como ela diz, tudo fica diferente, mais consciente, mais integrada e sabendo o caminho já para sair desses desafios, né, mais rápido, mas sem menos traumas, sem menos dores e tudo mais. Então é isso. Gratidão, sua deusa linda, tão bom ver você aqui, mulher. Fran, por onde iniciar? Pelo programa do resgate, porque lá é uma sequência, tá? Então lá, a primeira coisa, a gente vai para ancestralidade. A segunda coisa, a gente vai para criança ferida. A terceira coisa, adolescente ferida. A quarta coisa, a mulher madura. E a quinta coisa, integrar tudo isso fazendo um processo de religar mesmo, reconectar mesmo, e mais os presentes que eu tenho lá, que quem tá na lista VIP vai conseguir, eu acho que, aproveitar melhor. A oportunidade é para todas, mas claro que quem receber primeiro aproveita antes, porque tem limitação física para eu poder, né, dar o suporte do jeito que eu me comprometo com você, gente, porque eu não meço esforços, tá? Vocês vêm aqui né, por tudo que eu compartilho. Imagina quando eu falo, não, vou abrir esse processo com você. Eu tenho muita responsabilidade de mexer numa ferida, porque claro que ela não é só minha, ela é nossa junto, mas eu me comprometo, né, de abrir com você essa questão, esse trauma. Então eu limito a turma justamente para que eu possa
a contribuir com esse processo de quem escolhe, né, fazer esse resgate. Então, por isso que eu faço a lista VIP, né? Muita gente se cadastra, tem pessoas que acham que ainda não é a hora e tudo bem, mas quem sente que não dá mais, que precisa mudar isso, gente, agora é a hora. Eu já falei pra vocês, tem muita gente que diz, o próximo eu vou fazer, o próximo eu vou fazer, nunca fazem. Então, daqui um mês, se você não fizer, você devia ter feito. Então, chega de prorrogar, chega de empurrar com a barriga. Quando você não faz, o universo faz pra você, é ou não é? A gente tava lá prorrogando de ficar dentro de casa, de cuidar das coisas, porque nunca tem tempo, não sei o quê. Daqui a pouco vem um vírus, bota a gente tudo dentro de casa, pra gente ter tempo pra fazer o que a gente precisa fazer, que é olhar para casa interna. Ir para dentro de casa, simbolicamente, é muito profundo, gente. É a casa física, mas é a casa interna também. Então, sinceramente, quando eu vi tudo isso acontecendo, eu disse, uau, as pessoas fugiram tanto de se olhar, de se cuidar, e agora não tem mais como. Ou elas fazem isso, ou elas surtam, elas adoecem, a depressão vai aumentar no isolamento, o consumo de álcool vai aumentar, as brigas, porque uma coisa era você ver a pessoa só à noite, agora uma outra coisa, você tá ali o dia inteiro vendo a pessoa, que é um reflexo seu, e quem ainda não tá consciente vai projetar achando que o culpado é o outro, que ele que te irrita, que é ele que faz tudo errado, mas quando você é autorresponsável, você muda a sua realidade e isso reflete no outro. Então, se você quer um ambiente melhor que a sua casa externa, bora cuidar dessa casa interna, não adianta mais deixar para amanhã. Então é o recado, viu, gente? Então, por onde começar? Pelo resgate. Eu preciso fazer constelação familiar. Gente, amo a constelação, mas ela sozinha a gente não vai lá cuidar dos traumas, a gente vai olhar o emaranhado. Então o emaranhado é lá que a mulher tem que fazer muito esforço para ter relacionamento. Beleza, esse é o emaranhado. Mas se ela não aprender a se olhar, a se amar, a trazer a cura lá da criança, a cura do prazer, a vitalidade da adolescente, a responsável da mulher madura, ela ainda não vai estar integrada para a relação. Então, quando eu fiz o programa pensando em tudo isso, foi realmente para fazer essa virada de chave. Por isso que a gente escuta que é uma vida antes e uma vida depois do resgate do feminino. É muito sério. Hoje eu tô entregando para vocês algo que eu confio 100%. Fran, eu já fiz de tudo e não consigo, porque não foi começado pelo começo. Então aqui eu estruturei algo que pega o começo e todas as partes, para você chegar no aqui e agora e realmente ter força, poder, consciência, né, para essas suas curas e os novos movimentos. Mas dedo podre é pouco, tenho a mão toda mesmo, bora fazer, bora, sua linda, bora. Gente, essa crença, eu só arrumo gente podre, né, o dedo podre. Meu Deus, eu sei que é uma brincadeira, mas que tem um fundo muito profundo, uma raiz profunda aí. Temos que tratar isso, porque é uma crença e você atrai mais disso. Olha lá os imãs, o que você atrai? Um imã de dedo podre é atrair pessoas com dedo podre. Então hoje o meu imã, o meu lema é, e eu sinto e vibro isso, né? Atraio pessoas maravilhosas, fantásticas, que agregam muito nas minhas relações, facilitam muito as minhas relações, mas assim, não só pela mente, eu sinto isso, e aí eu começo a ver essas pessoas que vêm, e gente, cada pessoa que vem é um presente. Eu acho que a palavra que eu mais falo, você é um presente na minha vida, porque a gente começa a ter alguns encontros, algumas conversas, algumas coisas que vão fazendo tanto sentido, e aí eu digo, eu atraí isso, eu sou um imã dessas pessoas, eu sou um imã dessa prosperidade toda. Gente, tem uma frase, esse livro aqui, ó, Você Pode Curar Sua Vida, a gente até tem lá no grupo do Resgate o PDF, a gente disponibiliza muito material lá, é muito rico, né? E esse livro, ele fala assim para você escolher algumas frases e trazer isso para sua nova realidade, né?
E eu tenho trazido muito assim, eu entro pro grupo dos vencedores, em todos os sentidos, né? Os vencedores, aquelas pessoas que conseguem se realizar, aquelas pessoas que conseguem viver do que elas amam, que têm bons relacionamentos. Então, é isso, bora trazer esse novo mantra aí pra vocês. Gratidão a todos que vieram aqui, meus amores, eu espero vocês amanhã ao vivo às 13h20. Um beijo, fui!